Olá, hoje vamos falar de lugares geométricos no plano, como vemos ali, circunferência e círculo, mediatriz de um segmento de reta e a bissetriz de um ângulo convexo. Ora bem, antes de começarmos a fazer esta fichinha, ok? Vamos só aqui tentar perceber o que é cada um destes lugares geométricos. Uma circunferência caracteriza-se por o conjunto de pontos que distam o mesmo, que chamamos raio, de um centro. Então, estes pontos são os pontos da circunferência. Estão todos à mesma distância do centro e essa distância chama-se raio. A mediatriz de um segmento, dado um segmento de reta, a mediatriz contém todos os pontos que distam o mesmo dos dois, neste caso, do exemplo de A e de B. A distância, este ponto está à mesma distância do A e à mesma distância do B. Okay? A mediatriz contém todos os pontos nessas condições. E depois, falta-nos a bissetriz de um ângulo convexo. Ora, um ângulo é uma parte do plano posto entre duas semirretas. O ângulo convexo é o ângulo, digamos que mais pequeno, se quisermos pensar assim. É aquele que quaisquer dois pontos que nós unimos estão dentro do ângulo. Portanto, a bissetriz contém todos os pontos. Ela acaba por dividir o ângulo a meio. Ela contém todos os pontos cuja distância ao lado da origem e ao lado da extremidade são iguais. Estas distâncias, estes pontos estão à mesma distância de um lado e do outro. Vamos tentar depois perceber como é que vamos construir isto. Aliás, para um aluno de nono ano, já é suposto saberes construir geometricamente com régua, transferidor, nem por isso, e compasso. Está bem? Portanto, vamos ver se fazemos aqui esta ficha do ASES 9, página 108. Ora, diz então, eu acreditem ou não fiz os exercícios, espero que isto corra bem. Então, o primeiro diz assim: a circunferência centrada em A e com 3 cm de raio, um lugar geométrico dos pontos no plano que distam. Bom, se a circunferência centrada em A e distam 3 cm de raio, então o lugar geométrico dos pontos do plano que distam 3 cm de A. Vamos tentar perceber aqui quais são as diferenças. 3 cm de A dá os pontos da circunferência. Pelo menos 3 cm de A dá 3 cm no máximo e menos que isso, não é? Todos os pontos que distam no máximo 3 cm. Desculpem, pelo menos é no mínimo 3. Portanto, será o que está na linha e fora da circunferência, cuja distância ou o ponto A é maior que 3. Menos de 3 cm é o que está dentro da linha de circunferência, cuja distância, se eu escolher um ponto, se eu disser que tenho uma circunferência cujo raio é 3 e escolher, por exemplo, este ponto está a uma distância do centro menor do que 3. É isso que nós estamos a dizer. Portanto, os pontos que distam menos que 3 do centro são todos estes que ficam dentro da linha da circunferência e são chamados os pontos que estão no círculo. Esta é uma figura geométrica que faz a distinção entre os pontos que estão na linha, a linha chama-se circunferência, a linha e todo o seu interior chama-se círculo. Portanto, a C também não é, mais do que 3 é igual a B, portanto aqui a resposta certa é A. O que é que diz a seguir? O lugar geométrico dos pontos no plano que distam de B, no máximo 4 cm é. Ora, no máximo dos máximos, temos 4 cm de distância, no máximo. Portanto, se no máximo, pressupõe que se possa ter menos. Já sabem que isso constitui o círculo. Neste caso, como diz aqui no exercício, que distam de B. Portanto, o centro é B e o raio é 4. É uma circunferência centrada em B com 4 cm de raio? Não é circunferência, não se deixam cair no engodo. É um círculo com centro em B e com 4 cm de raio. Pronto, neste caso era a resposta de B. A mediatriz de um segmento de reta AB é qualquer reta que lhe é perpendicular. Não é qualquer reta que lhe é perpendicular. Porquê? Vamos ver aqui. Se eu tiver um segmento de reta, esta reta é perpendicular
esta reta é perpendicular. Ok? O que é ser perpendicular? É intersetar e formar um ângulo de 90 graus. Portanto, estes pontos não formam a mediatriz. Um ponto daqui está mais perto daquele do que daquele. Não é? Portanto, esta reta não é mediatriz. Portanto, a primeira é falsa, não é qualquer. E agora, qualquer reta que contém o seu ponto médio? Não, também não. Vamos ver aqui. Se eu fizer um segmento de reta, escolho aqui o ponto médio. Esta. Há infinitas retas que passam naquele ponto, que não são as retas mediatrizes do segmento. Ok? Voltando. A reta que lhe é perpendicular e contém o ponto médio. Então, num segmento, se eu escolher o ponto médio e fizer uma reta perpendicular, isto tudo bem no telemóvel e bem no papel, confusão. Portanto, sim, aqui sim. Esta reta contém os pontos que distam igualmente dos extremos do segmento. Portanto, aqui é a resposta certa para a mediatriz, é a resposta C. O que é que vem a seguir? Aqui um desenho escondido. Atenta na figura ao lado, onde AM é igual a MB, ou seja, o M é ponto médio do segmento AB e a reta R é perpendicular a AB, portanto, esta reta R é a mediatriz. E agora, qual é o nome da reta relativamente ao segmento AB? É a mediatriz do segmento AB. A reta R é o lugar geométrico dos pontos do plano. A reta R é o lugar geométrico dos pontos do plano equidistantes de A e de B. Ou seja, contém todos os pontos do plano que distam o mesmo de A e de B. Portanto, aqui a resposta certa é a C. Seja P o ponto da reta R, ou seja, um ponto daquela reta, qual das proposições é correta? O que nós temos, se o ponto está na reta R, ela tem a distância A igual à distância AB. Portanto, esta não é. Esta diz que a distância AM é igual à distância A. Tem que ser esta. A distância do P ao A é igual à distância do P ao B. Tá bom? Pronto. Vamos passar para aqui, a ver se isto não fica muito longo, este vídeo. E diz, considera os pontos A e B e D da figura ao lado. Estão a ver ali? Os pontinhos? Nice. Utiliza régua e compasso e constrói de forma rigorosa a circunferência de centro em B que contém o ponto C. Bom, aqui era muito fácil, não é? Pegávamos no nosso compasso, centrávamos o compasso em B e que contém o ponto C. Tínhamos que abrir o compasso até o ponto C e depois traçar a circunferência. Está bem? Estou a escrever no livro. O menor círculo de centro em A e que contém o ponto D. O menor círculo de centro em A. O menor de centro em A. Centro em A, não é? O menor círculo de centro em A e que contém o ponto D. Pronto. Entrávamos no A, abríamos o compasso até ao D e depois era só traçar. A mediatriz do segmento de reta BC. Ora bem, eu vou fazer aqui nesta folhinha como é que fariam um segmento de reta. Vou dizer que este é o B e que este é o C, está bem? O segmento, vou ter que fazer isto só com uma mão, estou a segurar no telemóvel, não sei onde é que pus o tripé. Pronto, o segmento BC. Agora, como é que nós fazemos isto? Para quem não se lembra, centramos o compasso no centro C e temos que o abrir a mais de meio. Pode ser até o ponto B, mas basta a mais de meio, está bem? E fazemos um arco deste lado e um arco daquele. Centramos no ponto B com a mesma abertura de um lado e do outro, ok? Nós acabamos de encontrar dois pontos que estão à mesma distância do B e do C, ok? Estas distâncias são iguais. O que é que nós precisamos para definir uma reta? Dois pontos dessa reta. Pronto, encontramos dois pontos da reta, agora é só traçar a reta. E encontramos assim a mediatriz do B, do segmento BC. O que é que diz a seguir? A bissetriz do ângulo convexo BCD. BCD. Portanto, vou fazer aqui no caderninho também. Vou pôr aqui BCD. Ok? Digamos que temos aqui um ângulo. O B e o C.
E aqui o outro ângulo, o C e o D. Isto só com uma mão é mais difícil. Ok, como é que nós vamos fazer? Como é que se traça uma mediatriz? Com muito rigor. Centramos o compasso no vértice do ângulo, abrimos a uma abertura qualquer que nós queiramos, ok? Marcamos de um lado e marcamos do outro. Esta distância e esta são iguais, por isso é que nós estamos a fazer, a utilizar o compasso. E depois vamos fazer aqui uma linha auxiliar, ok? E vamos fazer a mediatriz deste segmento. Centramos o compasso de um lado e abrimos a mais de meio. Com a mesma distância aberta, centramos do outro e abrimos a mais de meio. Este ponto e o vértice estão à mesma distância dos dois. Não sei se está a ver bem. Estão à mesma distância, agora estava distraída, peço desculpa. Portanto, aqui agora é só traçar a mediatriz. Ok? Perceberam? Ótimo. Onde é que íamos? Bissetriz, mediatriz. Agora diz o lugar geométrico dos pontos que pertencem ao círculo de diâmetro AB e à bissetriz do ângulo convexo CDB, que era o que tínhamos calculado na linha anterior. Mas isto aqui agora já não ficou igual. Bem, o lugar geométrico dos pontos que pertencem ao círculo de diâmetro AB é pensar assim. Como é que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui o A, o B, o D que está aqui e o C mais em baixo. Então, nós queremos, primeiro, o lugar geométrico dos pontos que pertencem ao círculo, ou seja, é a linha da circunferência e o interior, de diâmetro AB. Diâmetro AB. Ora, o que é que nós vamos precisar de encontrar? O ponto médio de AD. Como é que isso se faz? Com a mediatriz do segmento. Centramos ali, fazemos o segmento AB, sim, fazemos uma linhazinha auxiliar, é ali o diâmetro, ok? Depois, centramos aqui o compasso, temos que abrir o compasso, vou pousar a caneta, temos que abrir o compasso a mais de meio, traçamos de um lado, traçamos do outro, sai daí régua. Centramos no B com a mesma abertura, traça de um lado, traça do outro. E agora, não precisamos propriamente fazer a mediatriz, nós só precisamos do ponto médio. Bom, e o ponto médio vai estar ali, marcado. Pronto, aquele é o centro. E agora, para fazer a circunferência, centramos o compasso no centro, abrimos até o A ou até o B. Ok? E depois fazemos a linha da circunferência. Pronto, já sabem, o círculo de diâmetro AB é o que está na linha de circunferência e no interior. Depois, diz que queremos os pontos do círculo de diâmetro AB e a bissetriz do ângulo CDB. Centrado no C, e depois vai para o D, e depois vai para o B. Ok? Os que estão na bissetriz, portanto, vai ser a linha da bissetriz que está dentro da circunferência. Que está no círculo. Muito bem. Agora, mais ou menos, depois com rigor, gente, traçavam ali a bissetriz. E a parte dos pontos do lugar geométrico era só este segmento, está bem? Da bissetriz que está no interior do círculo. Ora, o que é que diz aqui? Na figura estão representados os pontos A e B, exteriores à reta R. Estão a ver? Através de uma construção rigorosa, utiliza a régua e o compasso, determina um ponto de R, um ponto da reta R, chamado C, que esteja à mesma distância de A e de B. O problema, será que tem uma única solução? Bem,
virar aqui a folha. Vamos fazer mais ou menos o que está ali desenhado. Fazer aqui uma reta. Esta é a reta R, ok? E temos assim um ponto A e um ponto B. Eu cheira-me que a reta R vai ser a mediatriz, não sei. É capaz que não, me parece. Vamos ver se no meu boneco vai dar ou não. Portanto, nós queremos um ponto desta reta que esteja à mesma distância de A e de B. O que é que nós podemos fazer? Procurar a mediatriz do segmento AB, intersetá-la com a reta R. E a interseção dá-nos o ponto da reta que está à mesma distância de A e de B. Bom, no meu desenho não vai dar a própria reta, está bem? Mas aqui, pela pergunta, parece-me que possivelmente ali aquilo seja a mediatriz do segmento. Embora parece que está mais perto do ponto A do que do ponto B. Bem, como é que se faz a mediatriz? Centramos o compasso no ponto A, abrimos a mais de meio, pode ser até o ponto B. Fazemos um arco de um lado, um arco do outro. Centramos no B, com a mesma abertura, abrimos de um lado e do outro. Pronto, e agora é só fazermos a mediatriz. É só unir os dois pontos de interseção. Não te mexas. Pronto, mais ou menos. Olha, deu ali aquele pontinho. Que giro. Ficou muito engraçado o meu desenho. Tá? Neste caso, no caso da minha figura, só tem uma solução. Tá bem? Só tem aquele ponto. Muito bem. O que é que diz a seguir? Considera um ângulo convexo AVB, um ponto P, da respectiva bissetriz, ou seja, o ponto P está na bissetriz deste ângulo, e respectivamente o R e o S, pés da perpendicular. O que é o pé da perpendicular? É o ponto de interseção da perpendicular que passa no ponto P a esta reta VA, está bem? Justifica que os triângulos RVP e PVS são iguais, utilizando os critérios de igualdade de triângulos. Vocês sabem os critérios de igualdade de triângulos? Bom, assim muito rapidamente. Temos o critério lado, 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 que é, ok, eu tenho dois triângulos e eles têm os lados todos iguais, correspondentes, portanto, tá. Se têm os lados todos iguais, os triângulos são iguais. Temos o critério lado, ângulo, lado, ok? Que é ter dois lados iguais e o ângulo entre eles formado também igual. Nos triângulos tem porque obrigação de ser iguais, tudo igual, ângulos iguais, correspondentes e lados iguais. E o critério ângulo, lado, ângulo, que é termos dois ângulos iguais e o lado entre os ângulos iguais também igual. Portanto, os triângulos vão ter que ser iguais. Vamos ver aqui. O que é que nós sabemos? Sabemos que o ponto P é um ponto que dista o mesmo do VA e do VB. Portanto, o PS e o PR são iguais. Okay? O VR e o VS são iguais por causa do ponto P ser mediatriz. Fica mais estranho, não é? Mas vamos então pensar assim. Esqueçam o que eu disse. Vamos dizer assim. Porque o ponto P pertence à bissetriz, o PR e o PS são iguais. O VP é comum aos dois triângulos. É um lado comum aos dois triângulos. Podemos usar este critério ângulo, lado, ângulo. Portanto, falta-nos justificar que este ângulo, que está entre os lados iguais, e este, são também iguais. Bom, para isso podemos dizer assim. Mas como isto é a bissetriz, este ângulo e este são iguais. Estes dois são retos, portanto, este que sobra e este que sobra têm que ser iguais. Pelo critério ângulo, lado, ângulo, os dois triângulos são iguais. Eu não vou escrever, porque não vou demorar muito, está bem? E agora, justifica que RP e RS são iguais. E conclui que os pontos da bissetriz de um ângulo... Ora, porra, eu usei esse facto para justificar que os triângulos eram iguais. Tudo bem. Bem, então, na linha anterior, em vez de dizermos que o PR e o PS são iguais, vamos dizer que o VR e o VS são iguais.
e aquele é igual. Então é mais fácil porque este ângulo obrigatoriamente é igual àquele, porque isto é bissetriz e divide o ângulo a meio. Aqui, se nós já justificamos que os triângulos são iguais, os lados correspondentes vão ser iguais. Portanto, obviamente que se este triângulo e este são iguais, este lado e este são iguais. E depois conclui que os pontos da bissetriz do ângulo convexo são equidistantes das retas suporte dos lados do ângulo. Bem, se são iguais, isso acontece, não é? Não sei muito bem o que é que eles querem que a gente diga aqui, podemos espreitar as soluções depois. Diz então, considera que um ponto T do ângulo AVB, um ponto T, que esteja aqui dentro, e seja equidistante das retas de suporte dos lados do ângulo AVB, portanto tem que estar na bissetriz, não é? Justifica que T está na bissetriz. Nós podemos usar a linha anterior para nos apoiar esta justificação, porque se o ponto P está à mesma distância das retas de suporte, okay, significa que o triângulo, os tais triângulos que nós vamos formar com o ponto T são iguais, portanto o ponto T tem que estar na bissetriz. Dizem aqui, tendo em conta as conclusões obtidas na 7.2 e na 7.3, completa a afirmação. A bissetriz do ângulo convexo é um lugar geométrico dos pontos do ângulo que são equidistantes das retas de suporte. Tá bom? Deixa ver o que é que vem a seguir. Isto ainda continua. Não sei. O que é que podemos ver aqui? Acho que ainda vou fazer o exercício 8. Depois o resto deixem aberto. Tá bom, amiguês? Qualquer dúvida é só comentar. Diz: observa as seguintes figuras. Associa a cada uma possível no lugar geométrico representado. Diz: o lugar geométrico dos pontos no plano que distam equidistantes quer dizer distância igual, dos pontos A e B. Ora, isso é aqui a bissetriz. O lugar geométrico dos pontos no plano cuja distância ao ponto A é superior, ou seja, é maior ou igual à distância do B. Portanto, temos que escolher os pontos, os iguais é na bissetriz. Depois, na caneta, por exemplo, este ponto aqui está a uma distância de B mais curta que a uma distância de A. Portanto, para esta resposta B seria o desenho 5. O lugar geométrico dos pontos no plano cuja distância a um ponto fixo é igual a 2. Bom, isto é a circunferência. Os pontos estão a 2 de distância de um ponto fixo. Lugar geométrico dos pontos cuja distância a um ponto fixo é superior a 2, ou seja, tem que ser maior que o raio. Temos que estar aqui. Porque é que a linha está tracejada? Porque ele diz que a distância é superior a 2. Não diz que é maior ou igual, está bem? Não diz que é igual, portanto a linha da circunferência fica de fora. O lugar geométrico dos pontos do plano cuja distância ao ponto A é inferior à distância ao ponto B. Bom, é este, não é? Pela mesma lógica da resposta B. O lugar geométrico dos pontos do plano equidistantes das retas suportes de um ângulo. Está ali a bissetriz. O lugar geométrico dos pontos do plano cuja distância a um ponto fixo é inferior ou igual a 2. Portanto, é o círculo. A linha da circunferência é o seu interior. E vou-te deixar em aberto estas páginas, está bem? Se tiveres alguma dúvida, depois põe, ou liga ou põe em contacto. Num próximo vídeo, vou ver se faço aqui pelo menos um destes problemas. 1 ou 2, está bem? Tchau, fica bem, bom estudo e boa semana.